Bom dia, PVC acabou de responder a pergunta que veio do nosso chat sobre se ele vê a seleção colombiana como favorita. Ele enxerga que sim. Como aí no país, como na Colômbia enxergam esse jogo de hoje? A Colômbia é vista como favorita contra a seleção do Brasil, que ainda está buscando um time, ainda não encontrou o seu caminho? Eu acho que favorita não. A Colômbia não se sente favorita, mas a Colômbia tem aqui um sentimento, a gente estava falando isso outro dia na rádio, no nosso programa também, tem um sentimento em que talvez aproveitar esse momento em que o Brasil vem, não com uma crise, mas talvez ainda encontrando um time, ainda vendo qual vai ser os efeitos de não contar com o Casemiro, não contar com o Neymar para o jogo de hoje, que poderia ser uma das melhores oportunidades para a Colômbia fazer sua primeira vitória contra o Brasil pelas eliminatórias. Mas favorito não, a Colômbia nunca ganhou do Brasil em eliminatória. A última vez que a Colômbia ganhou do Brasil foi em 2015 pela Copa América, então não existe esse sentimento de favoritismo aqui, mas sim existe uma sensação de que talvez esse Brasil possa ser um Brasil mais terrenal e que possa ser um jogo um pouquinho mais competitivo para a seleção colombiana. Isso sim pode existir. Eu queria te perguntar sobre essa situação que o PVC comentou agora há pouco aqui no De Primeira, a respeito do Luiz Dias, porque é um assunto que deve ter tomado o noticiário, né, nos últimos dias, e a gente tem a reportagem até do Igor Siqueira, que está em Barranquilla, comentando sobre o fim do drama desse sequestro que acabou por unir mais ainda a seleção e o país de uma forma geral, né? Foi um sequestro do pai dele por 12 dias. Queria que você contasse um pouco mais sobre isso. Foi sim, claro, muito noticiado. Acho que a gente falou sobre isso nos jornais durante todos os 13 dias que ele teve sequestrado. Foi uma surpresa. Fazia muito tempo que uma pessoa importante desse perfil não era sequestrada por um grupo como o ELN. Lembrando a todo mundo, não sei se vocês estão, sei que vocês estão, mas só para lembrar para as pessoas que faz uns 10 anos que o governo colombiano assinou o acordo de paz com as Farc, que era a guerrilha mais importante do país. A ULN começou também a fazer um processo de negociação de paz, mas ainda não chegou na mesma posição da Farc para poder assinar. Então, existe ainda momentos de tensão com o ELN e o governo, o sequestro continua sendo uma das características importantes para essas negociações acontecerem. Foi algo muito surpreendente, eu acho, que quando aconteceu, foi um sábado, todo mundo ficou em alerta, e demorou muito tempo, foram quase 13 dias de sequestro, e foram momentos complicados. O Luiz Dias não conseguiu jogar os primeiros 2 jogos com o Liverpool, depois ele entrou, fez gol. Eu acho aquele momento em que ele levantou a camiseta fazendo gol, com aquela mensagem, né, libertar para papá, foi um dos momentos chocantes que a gente teve nos últimos dias no futebol internacional. E teve muito... O país estava meio paralisado, assim, esperando ver o que ia acontecer, porque qualquer movimento com o pai do Luiz Dias ia ser uma coisa importante para o futuro de muitas coisas que acontecem entre o governo e na política colombiana. Então foi algo muito noticiado, sem nenhuma dúvida. E essa imagem aconteceu justo faz 2 dias, quando o Luiz Dias chegou na concentração da Colômbia, foi o último jogador em chegar na concentração, ele veio com a família, com a filha, e foi uma das imagens mais tocantes, né, o reencontro dele com o pai na concentração da seleção colombiana. Você acha que isso vai contaminar o ambiente do estádio, por exemplo, por apoio ao Luiz Dias, de ter uma torcida? O estádio de Barranquilla está muito bonito, todo amarelo, em todos os jogos da seleção colombiana, todo mundo de camisa da seleção, mas isso, de alguma maneira, vai deixar ainda mais apoio para a seleção colombiana em função do caso do Luiz Dias, ou não interfere? Acho que sim. Eu acho que no momento em que o Luiz Dias entrar no campo para fazer o treino antes do jogo, eu acho que no momento em que o Luiz Dias pegar o jogo, se ele fizer gol, então, mas eu acho que sim. Foi um momento muito impactante, eu acho que a Colômbia inteira ficou, digamos que em veremos durante esses 13 dias, e eu acho que vai ser algo especial voltar a ver o Luiz Dias aqui encontrando-se com
com todo mundo em Barranquilla. Vai ser algo especial, eu acho que sim. A gente percebe pelos comentários, até aqui do nosso chat, e das pessoas votando na enquete, aqui está bem equilibrado, apesar do pessoal achar que o Brasil vai vencer. Aqui abriu uma enquete perguntando sobre o jogo, o Brasil vence, está ganhando a maioria, a Colômbia vence com 30% e empate cerca de 20%. Mas, assim, no país, qual que é a ideia que se tem da seleção brasileira hoje e da seleção colombiana, pensando para o futuro e até para a Copa do Mundo? Sei que está longe, a gente ainda está distante, mas aumentar as vagas, né, para o nosso continente e a perspectiva é bem melhor para agora, daqui para frente. Como é que o país vê a seleção da Colômbia nesse momento? Não, tem um positivismo. A seleção colombiana, desde que chegou o Néstor Lourenço, que foi assistente do Pekerman durante 8 anos que ele esteve na seleção colombiana, não perdeu ainda, né? São 13 jogos no comando da seleção colombiana e não tem nenhuma derrota. Mas, não tem derrota, mas digamos que o começo das eliminatórias também não foi assim cheio de brilho, não encantou todo mundo. A vitória contra a Venezuela foi uma vitória só por um gol, foi sofrida. A Colômbia teve a oportunidade no primeiro tempo de fazer mais gol e não fez. Depois enfrentou o Chile em Santiago, num estádio que estava em péssimas condições para o jogo, mas sofreu muito também, conseguiu tirar um empate, mas não teve um entrosamento maravilhoso, de brilho, etc. Depois teve o empate contra o Uruguai, mas terminou também sendo um empate, e geralmente a Colômbia ganhava, e ganhava bem do Uruguai em Barranquilla, então o empate termina não dando aquele sentimento de vitória. A Colômbia ainda não ganhou em Barranquilla, não ganhou assim com um resultado espetacular em Barranquilla, que é o que já estava sendo esperado, e depois termina empatando com o Equador. Então, ou seja, vem as pessoas vendo que tem coisas interessantes, coisas legais, já tem uma renovação bacana, mas ainda não soltou aquele brilho, e ficou aqui uma sensação depois da Copa de não estar na Copa do Mundo do Catar, que a Colômbia teve chance de fazer gol em todos os jogos, mas não fazia gol. Foram 7 jogos para a eliminatória passada sem fazer gol, 7 jogos consecutivos, que a Colômbia não conseguiu fazer gol. Então, quando tem jogos, por exemplo, contra o Equador, que foi um jogo sem gol, que termina sendo o do Chile também, o 0-0, as pessoas ainda têm um pé atrás, dizem, como é que a gente vai parar de sofrer esse negócio de fazer gol, entendeu? Então, eu acho que está todo mundo com esperança, está todo mundo achando que Colômbia não terá problemas para classificar para a Copa do Mundo. Eu também acho que não vai ter nenhum problema, tendo 6 vagas, mais a repescagem. Mas eu também acho que está todo mundo na América do Sul achando que está todo mundo dentro, entendeu? Então, esse é o problema. Alguém tem que ficar fora, né? Vai ter 3 times que não vão. Então, eu acho que também não tem como falar, tudo bem, a gente deixa passar um empate, deixa passar jogos sem gol, mas vai ter gente sofrendo no final, entendeu? Então, eu acho que isso que eu tenho falado para as pessoas aqui também, eu acho que a Colômbia não teria por que ter problema para classificar, mas eu também acho que está todo mundo para a Venezuela. Quem diria que a Venezuela estaria na 4ª posição nesse momento das eliminatórias? Então, já está com uma motivação diferente. Poderia ser a primeira vez que a Venezuela chega numa Copa do Mundo, entendeu? E está jogando bem. Então, bem, eu acho que não dá para entregar o jogo, assim, achar que já está dentro sem jogar bem. Colômbia é a 5ª colocada nesse momento com 6 pontos, PVC. Não, a Colômbia tem jogadores importantes como Arias, que hoje não joga, né? Hoje está suspenso. Como é que vocês estão olhando para esse mercado? O Brasil, há muito tempo, 30 anos, digamos, Rincon, Asprilla, jogaram aqui, mas hoje tem uma seleção com Rames, com Arias. O olhar da Colômbia para o futebol do Brasil, por causa disso, mudou ou foi mais em outros momentos, na geração do Rincon, por exemplo? Não, eu acho que hoje em dia... Olha, eu estou aqui há 10 anos e eu acho que é a primeira vez nesse ano, aqui em 2023, que as pessoas estão vendo mesmo o futebol brasileiro, sabe? Eu acho que também tem um encantamento. Já faz um par de anos que já começou a ser transmitido o Brasileirão aqui na Colômbia, então começou, como dizem os italianos, piano, as pessoas vendo um pouquinho,
Mas agora, obviamente, todo mundo tá super engajado no Brasileirão, porque tem o John Arias do Fluminense, que é uma figura, tem o James Rodrigues, que é figura da Colômbia, e pois, começou bem no São Paulo, vamos ver como é que vai, como é que ele vai continuar. E mais outros colombianos que estão no futebol brasileiro. Bom, tem vários, tem no Curitiba o Sebastião Gomes, tem no Sul, se eu não me engano, também tem no Inter. Então, tem vários colombianos que têm chamado a atenção e tem jogador. O Richard Rios no Palmeiras. Tem 3 jogadores colombianos importantes que estão na seleção colombiana e estão no Brasileirão. Então, eu acho que essa é a vez que eu mais estou vendo as pessoas perguntando, vendo, querendo saber mais do futebol brasileiro. Seguindo as redes sociais. Não é só tanto o jogo, mas também o que tem ao redor do jogo e também tá chamando a atenção. Eu acho que ter 2 figuras como o John Arias e o James Rodrigues, eu acho que vai fazer com que muita gente na Colômbia queira estar mais presente e vendo mais jogos do Brasil. Tem uma última pergunta minha, Marina. Assim, o fato do Arias ser jogador do Diniz, essa curiosidade que o sistema do Diniz desperta e falou-se disso, ou seja, você sabe se ele conversou com o Nestor Lourenço para dizer, olha só, o Fluminense, a gente sofre... É o espião, né? Até que ponto você acha que isso pode ter uma ajuda? Claro que o jogo pode mostrar uma porção de coisas, mas o fato de ter alguém que pode dizer, o sistema dele funciona assim, e isso nos cria benefícios aqui e problemas ali atrás, por exemplo. Está se falando sobre isso? Ou você sabe se o Arias conversou com o Lourenço? Conversou, inclusive, eu acho que ontem eles fizeram algo que eu talvez não teria feito se eu tivesse técnico da seleção colombiana. Eu entendo que o John Arias, hoje, ele é o jogador que todo mundo queria que fosse para a coletiva de imprensa antes do jogo. E foi. Mas todo mundo perguntou para o John Arias o que ele falou para os jogadores e para a comissão técnica da Colômbia, como é que o Diniz trabalha, como é que o Diniz faz, como é que é o jogo do Diniz. O Diniz falou antes dele viajar. Inclusive, os mesmos jornalistas falando, gente, não foi um menino esse foi um problema desse, porque também ele tem que voltar para lá em algum momento. E aí ficou meio com essa forma de espião. Mas eu acho que é porque também tem aqui uma curiosidade grande para saber como é que o Diniz vai fazer com que o Brasil jogue bem. Porque está claro que o Diniz fez com que o Fluminense jogasse bacana, um futebol diferente. Todo mundo viu aqui a final da Libertadores, não só pelo fato do John Arias. Bom, o Johnny Gonçalves também está no Fluminense, mas também no Boca Juniors também tem 2 colombianos. Então aqui muita gente viu a final da Copa Libertadores. Já é uma atração grande, mas a final desse ano foi uma atração, acho que um pouco maior para todo o continente sul-americano, justamente porque tinha novidades, né? E a novidade de como joga o Diniz. Então, aqui tem mesmo vontade de falar com o John Arias, que hoje em dia é uma figura do futebol colombiano, mas também tem uma curiosidade de saber como é que é o Diniz. Então, a coletiva, o coitado do Arias, teve que responder todas as perguntas como se fosse o espião do Diniz para a seleção colombiana. Mas o que ele falou que eu achei bacana é que para ele teria sido um jogo especial e ele ficou muito triste em que ele não pode estar justamente nesse jogo. Mas eu tenho certeza que ele vai dar um abraço no Fernando Diniz. Mas ele ficou com fama de espião. Não tem como, né? É uma relação, é uma ligação que acho que é quase que obrigatória que o jornalista que está cobrindo esse jogo vai fazer. E a opinião pública também, de uma maneira geral, não tem como não fazer essa ligação. A última também da minha parte, aproveitando esse gancho que você citou, Marina, sobre o Diniz, como ele é visto aí na Colômbia? Porque a impressão que a gente tem é que na Europa talvez não se fale ainda muito do Diniz, impressão nossa aqui, né? Tem alguns colegas nossos que já vieram aqui de primeiro, o Thiago Arantes de Barcelona, o Bruno Andrade de Portugal, enfim. Tem um falatório aqui e ali, mas não sei se é algo que já é tão disseminado, principalmente no futebol europeu. Como é o Diniz, a figura do Diniz, principalmente agora, depois dessa final da Libertadores que você comentou?
É um técnico que está tendo muita relevância, eu acho. Não só pela Libertadores. Sabe quando começou? Naquele 5-1 do Fluminense com o River Plate. O River Plate, Aí foi que as pessoas como, esse Fluminense joga legal, esse joga diferente. E aí, de lá para cá, eu tenho visto que as pessoas têm, primeiro que torceram para o Fluminense, e segundo que teve já um encantamento pelo estilo diferente, uma forma, o que eu tenho visto ou escutado é que o Diniz faz o Fluminense jogar daquele jeito que o Brasil encantou o mundo. É mais ou menos o que eu tenho escutado. Mas também fica a pergunta, né? Como é que ele vai fazer em tão pouco tempo, em tão pouco trabalho? O Brasil só treinou terça e ontem. Como é que ele vai fazer em tão pouco tempo que o Brasil jogue do jeito que o Fluminense joga ou tenta jogar? Então esse que termina sendo a questão. Por isso que eu acho que também tem muita curiosidade nesse momento, para saber um pouco mais o que ele é capaz de fazer, como é que ele está mudando o futebol sul-americano de certo modo. Mas aqui as pessoas... Ele tem ganhado muita relevância, o jogo dele tem ganhado muita relevância. Vou te pedir para você votar na nossa enquete como ato final da sua participação aqui no Dia Primeira, se você quiser, claro. A enquete é a seguinte: o que acontece hoje no jogo? Brasil vence, Colômbia vence ou empate? O que você acha? Eu acho que é um empate. Empatezinho. Eu acho que é um empate, mas não só porque para mim ficaria melhor um empate, mas também porque eu acho que o Brasil, das últimas, eu acho que 5, bom, o PVC sabe mais do que eu de estatística, mas eu acho que das últimas 6 vezes que jogaram, eu acho que o Brasil empatou 3 vezes com a Colômbia, 2 delas pela eliminatória. Então, eu acho que é um desses jogos. O colombiano, ele entra no jogo contra a Argentina e contra o Brasil de uma forma diferente. Não sei se o brasileiro sente que existe alguma rivalidade maior hoje em dia com a Colômbia. Talvez nos últimos jogos, que foram jogos mais duros, talvez já se criou, digamos que uma certa fama de um novo clássico diferente do futebol sul-americano. Mas aqui eles sentem, sim, que existe uma pressão maior para ganhar do Brasil, uma vontade maior para ganhar do Brasil. Então, eu acho que também por isso que hoje, para a Colômbia, não é um jogo qualquer. Eles vão fazer de tudo para poder também fazer alguma coisa especial. Mas eu também acho que eles respeitam e sabem que o Brasil é o Brasil, por mais que não tenha Neymar e Casemiro, nem o John Arias no dia de hoje, mas o Brasil termina sendo o Brasil. E eu acho que o Brasil sabe que hoje também tem que ganhar, porque senão começa mais crise, mais gente falando o que vai acontecer, como é que é a coisa, será que o Diniz entrosa, não entrosa? Então, eu acho que pode ser um empate, um bom resultado. O Brasil está precisando demais depois de jogar mal, principalmente na última data FIFA, tem essa cobrança por melhora não só de desempenho, como também de resultados. Marina, quero te agradecer pela participação. Eu vou te pedir uma última gentileza, vou acatar a sugestão do nosso Thiago, que é um dos coordenadores aqui do De Primeira. Vou mostrar uma imagem para você e eu quero ouvir a sua opinião do que você acha vendo essa imagem. Sua opinião imparcial, porque você não está aqui no nosso dia a dia, acho que é legal e interessante ter um outro ponto de vista, certo? Uma imagem envolvendo o Flamengo, que fez aniversário ontem, e o Gabigol, imagino que você se conheça, o Gabigol fez uma postagem parabenizando os 128 anos do Flamengo. O que você acha dessa imagem vendo daí? Ai, meu Deus, eu acho que o Gabigol continua querendo chamar atenção. Você acha que ele está querendo chamar atenção? Eu acho que ele está continuando, mas eu acho que faz parte da personalidade dele. Eu acho que o Gabigol sempre quis estar nas manchetes e eu acho que ele tem conseguido estar sempre nelas. Mas não estou de acordo com ele. Bom, ele tem um ponto válido, mas eu acho que a história tem que ser respeitada também. O post dele é com a legenda: parabéns, Flamengo, 128 anos, um coração vermelho e outro preto, CRF, que é a sigla Clube de Regatas do Flamengo, e essa imagem do Gabigol segurando as taças da Libertadores ao lado do Zico com a coroa. A gente vai falar sobre isso aqui na sequência no De Primeira com a Luísa Sá. Tá vendo, PVC? Outro ponto de vista para a gente já engrandecer o debate daqui da sequência. Obrigado, Marina. Uma honra falar com você. Um abraço.
Muito obrigado pela participação. Para Barranquilla. Pode deixar. Tchau, um abraço. Bom dia para a Marina, muito querida, muito obrigado pelas informações, pelo tempo disponibilizado para a gente aqui no nosso de primeira. Ela está em Barranquilla e vai para o jogo, vai trabalhar hoje fazendo Brasil e Colômbia, na verdade é Colômbia e Brasil.